você se sente inseguro em passar o teu orçamento para o cliente e acaba fazendo mais barato e no final do mês percebe que trabalhou apenas para pagar o custo do teu trabalho? Sabe aquela frustração do cliente não entender o valor do teu trabalho, ele só vê apenas o preço? Você até sabe quanto cobrar, mas você acaba fazendo mais barato justamente para não perder aquele cliente. Mas no meio desse trabalho você acaba ficando com raiva do serviço porque você acabou pegando um trabalho que não vai cobrir os teus custos. Sem contar que no meio do trabalho, né, no caso daquele pepino que você pegou, acaba aparecendo um outro trabalho melhor e que de repente o cliente pagaria o preço que você pede e você acaba não podendo fazer. Eu sou Marlon Desorzi e eu vou te mostrar como se relacionar melhor com o seu cliente e assim gerar mais lucro para a sua empresa, mesmo você ainda se sentindo inseguro de cobrar o seu preço. Enquanto você vai assistindo esse vídeo, deixa o teu comentário, diga de onde você é e deixa o teu e-mail. Eu vou ler de um por um e a tua pergunta ela poderá ser respondida no terceiro vídeo. E não importa se você já é da estética automotiva há tempo ou se está iniciando agora. Com as dicas que eu vou te passar aqui, você pode sim se tornar autoridade no teu meio, cobrando bem pelo teu serviço. Você vai entender de uma vez por todas como fazer um orçamento que gere lucro para você e que o resultado do teu trabalho traga satisfação para o teu cliente. Além do mais, você vai passar segurança para o teu cliente, fazendo com que ele confie mais em você e te respeite. Assim você não vai ter medo da concorrência e nem vai precisar baixar o teu preço. Eu te digo isso com toda a segurança, porque essas dicas que eu vou te passar aqui funcionaram comigo e com meus alunos também. E exatamente como você, eu sou apaixonado por carro, sou apaixonado pela estética automotiva e eu passei por muitas dificuldades justamente por não saber como me relacionar com o meu cliente, como eu passar o valor do meu trabalho para ele e que fosse uma negociação justa para mim e para o cliente. Eu venho de uma família de detalhadores, eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Francisco Beltrão, e a minha família já está há mais de 30 anos nesse ramo e eu estou há mais ou menos 20 anos na estética automotiva. Hoje eu faço trabalhos em carros super esportivos como Ferrari, Porsche, Lamborghini, mas nem sempre foi assim. Antigamente, você lavar o carro era uma questão de luxo. Você lavava o carro quando você ia num casamento, quando você tinha um evento importante, certo? E hoje passou a ser uma necessidade. Você andar com o carro limpo para você visitar um cliente, para você ir na casa da namorada, para você fazer um passeio. Então isso se tornou uma necessidade. Você precisa estar com o carro limpo. Então nessa época era muito difícil você praticar um valor que realmente te favorecesse. Mesmo você tendo equipamentos, produtos bons, que na época era difícil conseguir, o cliente ele não estava disposto a pagar por aquilo porque ele banalizava muito o trabalho da estética automotiva. E aí chegou um ponto que a gente percebeu que o lavacar já não era mais uma fonte de renda. A gente estava pagando para trabalhar. Então chegou a hora de realmente a gente decidir que a gente precisava de uma nova estratégia. A gente precisava implantar um sistema diferenciado, inclusive para que o cliente percebesse a evolução nossa e consequentemente também evoluísse nos seus pensamentos e acabasse vendo a estética automotiva com outros olhos. Por exemplo, o meu pai nessa época ele cobrava valores tabelados. Se chegasse uma caminhonete toda embarrada, era o mesmo valor de um carro que tinha recém saído da concessionária. Isso não era justo, nem para o cliente e nem para a gente, né? Então se tornava aí um pesadelo quando você pegava um carro muito sujo, você acabava demorando muito tempo, muitas horas, gastando muito material e consequentemente não te dava lucro algum. Aí um dia eu falei para o meu pai que a gente realmente precisava mudar esse quadro e que seria necessário fazer orçamento individual. Cada carro teria o seu orçamento, porque assim a pessoa que é mais caprichosa, que lava o carro toda semana, vai ter benefícios. E aquela que deixa o carro 2, 3 anos sem fazer nada, ela vai pagar o preço certo pelo trabalho que será feito no carro dela. O meu pai era muito relutante quanto a isso. Ele pensava que a gente ia perder clientes pelo fato de tentar entrar com essa nova proposta. E sem ele saber, eu fiz uma experiência.
Um dia chegou um cliente com um carro bem sujo e eu falei para ele que a partir daquele dia a gente estava trabalhando com orçamento e eu fiz uma avaliação no carro dele. E o meu pai, ele cobrava na época 60, 70 reais para fazer uma limpeza detalhada, que era muito barato, mesmo para aquela época. Então eu fiz um valor muito acima, quase 4 vezes o preço que ele cobrava na época, sem medo de ser feliz. Eu pensei, ou vai ou racha. E não falei nada para o meu pai. A gente fez todo o trabalho nesse carro e no momento da entrega, ele me pagou e foi para casa. E no momento que eu fui entregar a grana para o meu pai, eu falei para ele que eu tinha cobrado um pouco a mais daquele sujeito porque o carro dele estava sujo. E ele fez uma cara assim meio de que não gostou. E aí eu entreguei para ele a grana e ele ficou espantado, porque ele não sabia, não tinha ideia de que as pessoas pagariam a mais por aquele tipo de trabalho. E a partir desse momento a gente começou realmente a orçar, a fazer orçamento. E cada indivíduo começou a pagar de acordo com o que precisava fazer no seu veículo naquele momento. Então, a partir desse dia, o meu pai percebeu que realmente tem muito campo para a gente trabalhar e que a gente precisa mudar o nosso pensamento. O cliente, ele vai pensar de acordo com o que você vai transmitir para ele, com a informação que você vai passar para ele. Se ele chegar e você simplesmente não falar nada, você vai pegar o carro dele, você vai fazer aquele trabalho que você costuma fazer e ele vai continuar pagando aquele valor que você sempre cobrou. Então, a partir desse momento, foi um primeiro passo que eu dei, porque o meu maior medo era não ter volume de clientes na cidade onde eu morava. Então eu pensei que realmente eu precisava dar um passo maior. Então eu saí de Francisco Beltrão, eu fui para Curitiba, lá eu trabalhei em um lavacar, eu fui sócio desse lavacar e um tempo eu trabalhei como vendedor para me manter, para que eu conseguisse realmente fazer com que o meu negócio, que era estética automotiva, desse certo. Eu precisava me capitalizar e assim dar seguimento ao que eu realmente queria. E como todo mundo, mesmo eu ainda namorando, eu tinha um sonho de ter uma família, de ter uma esposa, de ter uma casa. E isso tudo era um sonho e que com o tempo foi se tornando realidade. Por quê? Eu realmente consegui fazer do meu trabalho uma fonte de renda que me mantém até hoje. E tudo isso foi aliado a esses passos que eu estou falando para você. Hoje eu constituí uma família, eu tenho a minha esposa Gisele, o meu filho Martin, que já está com quase 2 anos, e que eu já percebo que ele está seguindo os meus passos. Ele adora carros, quando ele me vê fazendo polimento, ele já quer pegar a máquina. Então, isso me dá uma alegria, porque muitas vezes a própria família não apoia os nossos sonhos, não acredita naquilo que você faz e realmente pensa que você precisa ter uma faculdade, você precisa fazer uma faculdade, 5, 6 anos, se formar para daí sim você ser alguém na vida. E na verdade isso não precisa, você apenas precisa acreditar naquilo que você gosta e fazer ele acontecer. Quando eu cheguei em Curitiba, eu levei alguns tombos. Como todo empresário, empreendedor, o início não é fácil. Então anota aí o que eu aprendi. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então não relute ao novo. Você precisa aderir às coisas modernas, aquilo que está acontecendo de novo no mercado, porque justamente isso que vai levar você para o próximo nível e não vai deixar você ficar para trás. Hoje a MDZ é um portal de referências no ramo e a gente já conta aí com cerca de 100 alunos. E eu estou fazendo essa série de vídeos justamente para ajudar você a não levar os tombos que eu tomei. Vou te mostrar o caminho mais curto para você evitar o trabalho excessivo e o baixo retorno financeiro. Muita gente acaba desistindo ou cobra barato por justamente não ter o conhecimento. O conhecimento que eu falo é ter técnica. Quando você tem a técnica, você sabe como fazer e você sabe como cobrar. E principalmente você vai saber o que comprar
para você evitar aquele gasto excessivo. Uma das coisas que leva o cliente a não entender o teu preço é justamente o fato de você não saber vender o teu trabalho. Imagine o seguinte, você vai numa loja de eletrodomésticos e o vendedor não sabe nada sobre aquilo que você quer comprar. Ele não sabe explicar para você o aparelho, como funciona, o que ele pode te oferecer de bom. Consequentemente, você vai acabar indo embora mesmo sabendo que você precisa daquilo. Então eu vou te falar agora os 7 piores comportamentos na hora de abordar um cliente. O primeiro é o vendedor recepcionista. É aquele que está ali de braço cruzado, está demonstrando que está com pouco serviço, né? Então justamente o cliente vai entender que se ele está com pouco serviço, talvez a qualidade dele não seja aquela que ele veio buscar. O segundo é aquele vendedor vidente, né? Que o cliente chega e ele tenta impor aquilo que ele quer. Ele não escuta o que o cliente veio buscar. Muitas vezes o cliente já vem com algo definido e acaba indo embora porque não foi atendido direito. O terceiro é o vendedor tagarela. Aquele que começa a falar e não para mais. Entra em outro assunto, desfoca do negócio, fala mais do que devia e assim acaba espantando o cliente. O quarto é o vendedor comprador. É aquele que vende aquilo que ele gostaria de comprar, mas na verdade não é aquilo que o cliente veio buscar. Ele não se coloca no lugar do cliente. O quinto é o vendedor que subestima. Às vezes a pessoa chega com uma roupa mais ou menos, saiu do trabalho, está um pouco sujo, e ele acaba não dando muita atenção porque pensa que aquele cara não tem dinheiro para pagar. E na verdade ele acaba perdendo um bom cliente. O sexto é aquele vendedor desinformado. O cara que não sabe responder as questões do cliente, porque muitas vezes vai aparecer clientes que entendem de estética automotiva, que vê tutoriais na internet, e muitas vezes a pessoa não consegue responder as questões que ele vai fazer. E consequentemente, quando você não entende, você acaba gerando uma insegurança no cliente e ele acaba indo embora. O sétimo é aquele vendedor impaciente. Ele não tem tempo para responder nada para o cliente. Na verdade, ele não tem nem tempo para atender aquele cliente. É aquele cara que está lá atrás, lavando o carro, o cliente chega e ele fala, ah, beleza, fica aí que eu já vou. Ou o cara acaba indo embora e ele nem consegue efetivar uma venda de um outro tipo de serviço justamente porque ele está com muita pressa de finalizar o que ele está fazendo. Então, tudo está atrelado. Não adianta você ter apenas a técnica, mas você ser um péssimo vendedor, um péssimo gestor e também não saber fazer o marketing da tua empresa. Sabe quando chega aquele cliente novo, que o cara já chega um pouco desconfiado, sabe, deixa você inseguro, você acaba ficando com medo de passar um orçamento para ele, porque acredita que ele não entende nada sobre estética automotiva ou que ele não faz a mínima ideia de quanto custa um trabalho com você. Então, muitas vezes isso está ligado diretamente à tua falta de conhecimento. Muitas vezes você não consegue explicar para ele tudo que será feito no veículo, os passos, né, o passo a passo, e isso acaba deixando você retraído. Consequentemente, o cliente vai perceber isso e acaba meio ficando inseguro também. Então, é muito importante que você tenha conhecimento técnico para você fazer com que o teu cliente dê um passo para trás e ouça o que você tem para falar. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquele vendedor, aquele cara técnico, que quando você vai na loja dele, quando você vai fazer uma compra com ele, o cara, ele é tão bom que você pensa, puta, eu poderia ficar aqui e receber uma aula desse cara, porque ele é muito bom. Então é isso que você tem que ser. Você tem que ser esse tipo de vendedor com o teu cliente. No próximo vídeo eu vou te falar sobre padronização de serviço. E eu vou te contar uma coisa que quase me fez quebrar. É um erro que nunca mais eu quero cometer e que eu faço questão de frisar com os meus alunos. Mas antes eu tenho uma tarefa para você. Escreva aqui nos comentários aquilo que você acredita ser a maior dificuldade para você fazer um orçamento. Eu vou ler de um por um e isso vai me ajudar a fazer novos conteúdos para os próximos vídeos. Aproveite e compartilhe com os teus amigos, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa dessas informações e que também está nesse ramo. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.